TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Senhoras e senhores, muito bem-vindo a mais um AM Podcast aqui pela TV NC Digital. A você, meus amigos, a você que eu não conheço pessoalmente, mas que tá sempre batendo um papo com a gente, dando aquele feedback bacana que só você sabe fazer, o meu muito obrigado. Você que se inscreveu no canal, você que comentou, né, gente? Eu quero só tirar uma dúvida aqui, comentário não quer dizer que você tem que concordar com tudo que a gente fala, não. Tem gente que comenta e fica pedindo perdão, me desculpe, me perdoe. Não, dê seu comentário, fique em paz, fica tranquilo, né? Até hoje a gente não há necessidade de poder ficar estressando que será, muito pelo contrário, tá? Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ativa o sininho, dá aquele joinha, dá o feedback, compartilha pra alguém. Se você acompanha o AM Podcast e todos os outros podcasts aqui da TV NC Digital, a gente está sempre trazendo pessoas relevantes, com papo relevante, que tem sido de extrema bênção na vida das pessoas. Aí você diz assim, eu sou missionário, eu não consigo... Aí, cara, você consegue compartilhar, não é possível, né? Então, não tem desculpa, beleza? Muito prazer para você que não me conhece, eu me chamo Adair Moreno. Pois é, antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, a gente vai ter um testemunho muito forte, a gente vai bater um papo, nós vamos pro nosso apoio cultural. E eu volto logo. Bora lá. Pensou em tomar café? Café Goiás. Saboroso, delicioso. 3597-5520. Você que precisa de produtos e brindes personalizados, esse é o lugar. Olha só para você ver, gente. Garrafinhas, né? Tem copos, garrafas, tem xícaras, canecas, tábua para churrasco. Se você quer personalizar, se você já tem o seu produto e quer personalizar, ou se você quer adquirir um produto personalizado, é aqui na Artefatos Personalizados, viu? Aqui na Bernardo Saião, tá o endereço embaixo aí, com o telefone, entre em contato conosco. Olha só, essa tábua personalizada, que coisa mais linda, mais uma faca. Pensou em tomar café? Café Goiás. Saboroso, delicioso. 3597-5520. Você que precisa de produtos e brindes personalizados, esse é o lugar. Olha só para você ver, gente. Garrafinhas, né? Tem copos, garrafas, tem xícaras, canecas, tábua para churrasco. Se você quer personalizar, se você já tem o seu produto e quer personalizar, ou se você quer adquirir um produto personalizado, é aqui na Artefatos Personalizados, viu? Aqui na Bernardo Saião, tá o endereço embaixo aí, com o telefone, entre em contato conosco. Olha só, essa tábua personalizada, que coisa mais linda, mais uma faca show de bola e uma garra de urso, somente R$ 189,90. Essa tábua, mais a garra de urso, mais a faca, R$ 169,90. Essa frase, quando sua opinião for o Pix, eu aceito. Gente, criatividade é com a gente aqui. Olha só, para você que tem empresa, para você que quer fazer em grande quantidade, a partir de 20 peças, só R$ 39,90. Sabe qual a missão da Artefatos Personalizados? Nós fazemos do seu jeito. Se você sonha em fazer o seu programa de entrevista em formato de TV ou podcast, venha fazer parte do quadro da programação da TV NC Digital. Temos estúdios para gravação de programa de entrevistas e também podcast. Transmissão e gravação em Full HD. Entre em contato conosco e reserve o seu horário. TV NC Digital, comunicando com você.
Pois é. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores culturais. Que Deus te abençoe. Você que é empresário, você que é profissional liberal, você que é industriário, você que vende uma balinha na esquina, viu? Você que vende alface. Gente, quem não é visto não é lembrado. E hoje nós estamos na época da digital, na época da internet, viu? Então, fique ligadinho. Entre em contato conosco. O telefone é esse aqui, ó. Tá em cima aqui, deixa eu ver. Pra cá, aqui, ó. Achei. O telefone tá bem aqui em cima. É um WhatsApp, entre em contato conosco, vamos ter o maior prazer de estar indo aí, a gente vai aí, filma o seu comércio, a gente faz um comercial com voz, né? É isso aí. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui pro pessoal lá da TV Capital, meu amigo McLaren, tá, gente? Aqueles comercial lá que sempre passa na parte da manhã, aquela voz é minha, eu que faço pra eles comercial, viu? Pede informação que você vai saber se presta ou não. Bom, toda semana a gente tá sempre trazendo pessoas relevantes para ser bênção para a sua vida. O intuito da TVNC Digital e do AM Podcast, dentre outros, é abençoar você, senão não faz sentido, né? E a gente está trabalhando todos os dias e eu volto a dizer, se inscreva aí, você que não se inscreveu, viu? Estamos em todas as plataformas digitais. E hoje, como sempre, né, tô sempre trazendo gente da prateleira de cima e eu quero estar apresentando para você aqui a minha convidada, a pastora Magna Mendonça, né? Isso mesmo. Magna Mendonça, que vai ter um testemunho abençoado e a gente vai estar batendo um papo nos próximos minutos. Você aí se inscreve, pergunte, eu olho todos os comentários e respondo para você depois. Pastora Magna, Magna. Né? Você é a segunda Magna que eu conheço, viu? Geralmente é Magna. Pastora, seja bem-vindo ao AM Podcast. Obrigada, é um prazer estar aqui, né? Estamos aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história e abençoar vidas, né? Esse é o nosso intuito e através de nosso testemunho alcançar pessoas, né? E trazer para eles uma esperança, né? Que é aquilo que nós precisamos no momento de crises, de dificuldades. Pergunta, eu gosto de fazer essa pergunta, ela parece simples, cara, mas é uma das perguntas mais complexas que tem, né? Quem é Magna Mendonça? Magna Mendonça é filha, mãe, pastora, conselheira, companheira e diversas formas a gente vem trazendo um pouco, né, de carinho, amor e dedicação tanto à família quanto às pessoas, né? Magna Mendonça vamos chamar de uma pessoa criativa e com muita vontade de viver. Mais importante, lá na nossa igreja, quando eu vou dar uma saudação, eu pergunto assim pra eles assim, ó, tá todo mundo vivo? E o povo já responde, vivendo. Porque é pior do que, gente, estar vivo não quer dizer que a gente tá vivendo, tá? E nós somos a geração, principalmente depois da pandemia, que a gente deixou de viver e começou a existir. E aí que começam as crises, né? Que existem crises existenciais, não crise de vida. Então, viva, viu? Não só estar vivo só não basta, tem que viver. Pastora, você tem uma história, me permite chamar de você, né? Fique à vontade. Com todo respeito e carinho. Lembrando, eu sempre falei isso também, que no meio do povo de Deus, gente, o respeito tem que ir sempre antes do carinho, que senão dá ruim, né? A gente tem que saber como lidar. Bom, pastora, nós estamos vivendo, a senhora já falou nós falamos sobre pandemia, eu já vou começar com essa pergunta. Vocês são pastores dirigentes hoje, né? Sim. É na região noroeste de Goiânia. Noroeste não, região. Ela é noroeste mesmo, né? Região noroeste de Goiânia. É isso mesmo, região noroeste de Goiânia. Qual é a maior dificuldade hoje para pastorear uma igreja? A maior dificuldade para pastorear uma igreja está entrando pelo lado da pandemia, né? Que foi citado. As pessoas se acostumaram a não ir à igreja. Né? Eu não preciso mais sair de casa para mim assistir um culto, para mim participar de um evento. Eu estou sempre online, então eu estou sempre em movimento, mesmo estando parado. Essa é a maior dificuldade das igrejas atuais. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram tanto a esse modo de vida, que agora que eles têm a liberdade, né, de ser livre, eles continuam querendo ficar presos. E isso é um tabu bem complicado de se lidar com ele na igreja. A internet, na sua opinião, ela atrapalhou muito o andamento da igreja? Eu falo no sentido da comunidade, reunião de salão, porque a igreja somos nós, né? Atrapalhou ou não atrapalhou? Não vejo que ele atrapalhou.
Por quê? Quando a gente estava vindo para cá, uma das coisas que eu estava comentando com meu esposo no carro, a gente conversa bastante sobre a questão do evoluir, né? Haverá um tempo em que não haverá igreja aberta para ninguém. Então, nós já estamos num caminho de um processo de algo que vai chegar num patamar em que nós, também que somos pastores, vamos ter que seguir o ritmo. O que eu entendo com isso? Eu entendo que é questão de oportunidades. Hoje eu ainda tenho a oportunidade de estar indo ao templo. Glória a Deus, eu não posso perder essa oportunidade, porque vai chegar um tempo que a minha opção será outra. E eu não vejo isso como algo ruim. Eu vejo que, no momento, eu ainda tenho o privilégio de estar indo à congregação. Então, eu posso aproveitar dos dois. Por que não? Por que eu tenho que ficar limitado a uma coisa só? Eu posso muito bem conviver com as duas questões e lidar com isso de uma melhor forma. Isso é muito bom. Por exemplo, todo cantor, todo pregador, todo pastor, se ele tivesse, utilizando das redes sociais, ele tivesse esse privilégio, a igreja cresceria melhor. Ele teria mais acesso às pessoas com mais facilidade. Isso não é um bom caminho? É um bom caminho. Porém, às vezes atrapalha. Por quê? Porque tem pessoas que elas, por estarem frustradas, desanimadas e desmotivadas, e aí a gente já entra para uma outra questão, né? Ela vai se recruando ali dentro daquele quarto, daquela sala, e aí ela vai tendo mais dificuldade de agir a fé, de colocar para fora aquele sentimento, aquelas emoções que ele tem guardado. Por quê? Porque ele precisa de uma presença de alguém, não só ali na telinha, mas ele precisa de alguém presente mesmo, de verdade, de fato, o corpo presente, né? Então, nesse sentido, às vezes, para algumas pessoas, eu acho meio complicado ficar só nesse patamar. Eu acho que pode conciliar os dois e ambos caminharão juntos bem. Bom, vocês que são pastores dirigentes, né, de igreja física, qual que é a sua opinião sobre os líderes digitais? Porque hoje você vê uma gama de gente, né? Tem apóstolo, bispo, né? E aqui, eu volto a dizer, eu tô criticando, não é pessoa, tá, gente? Eu falo isso todo dia, o povo parece que não entende. Tem uma grande diferença entre você fazer uma crítica e você falar mal, tá? Então, senão não estamos falando do mal. Crítica faz a postura, né? Aqui você faz a postura da pessoa. E falar mal, você ataca a pessoa, jamais que isso. Mas hoje tem pastores, bispos, apóstolos. Tem um cidadão aí na internet, acho que é de São Paulo, se eu não me engano, que ele é o Papa Gospel. Não sei se você já viu, ele veste igualzinho o Papa, igualzinho, né? E ele sai com aquele vestidão na rua, na igreja, o povo sai idolatrando ele. A senhora acha, qual que é a sua opinião sobre os pastores digitais? Aqueles que nunca, não tem cheiro de ovelha, nunca sabem o que é uma ovelha, mas se intitulam pastores e carregam a multidão e pastoreiam esse povo, né? Na verdade, vamos ser bem sinceros, né? Na verdade, pastor que não tem ovelha, eu não considero como pastor, né? Porque a palavra já fala, pastorear. Se eu não pastoreio, eu não tenho ovelha, né? Então, eu já entendo dessa forma. Agora, a questão é que, infelizmente, muitas pessoas estão indo por esse caminho, não é por questão de ovelha, mas é por questão de ganho, né? Se autopromover, ter uma boa vida, uma boa condição financeira. E aí a gente vai entrando para outro lado, bem complicado e de um debate bem bacana, não né? É? Cara, quem me conhece sabe que eu sou doido no debate. Mas quem conhece a pastora Marta sabe que ela não foge de uma briga. Então, vamos lá. Porém, o que é que fica em questão? Essa questão aí do faz-me rir que atrai muito esse tipo de pessoas. E, infelizmente, o comércio gospel, vamos dizer assim, ele vai muito para esse lado. Então, se eu tenho uma arca, todo mundo vai porque lá tem a arca. Se eu tenho um pano que eu coloco lá e digo que ele é ungido, ele é santo, todo mundo vai lá por causa disso. E assim sucessivamente. Então, as pessoas próprias, elas se entregam a essas coisas, né? E isso vai aumentando o comércio desse tipo de gente cada dia mais. Por quê? Porque dá certo. Porque funciona. Oferta e procura. Exato.
né? Porque é como, por exemplo, eu vou no mercado, lá tem um produto que eu não conheço e ninguém conhece. Se eu pergunto sobre ele, ninguém me diz nada, eu vou embora para casa e não vou levar o produto. Por quê? Porque eu não tenho informação nenhuma sobre ele, eu não sei se é bom ou se não é. Mas se alguém diz para mim que é bom, eu já vou ter curiosidade de saber se é bom mesmo. Então, na verdade, esse tipo de coisa é simplesmente dizendo para o consumidor, olha, aqui tem algo que é bom e você pode vir comprar, né? Em alguns lugares oferece até de graça, né? Na primeira instância, depois você vai pagar, pode ter certeza. Isso é 2 mais 2, né? Então, nesse sentido aí, eu não sou a favor por esse motivo. E pelo fato que pastorear uma pessoa de perto é chorar com ela, é sofrer com ela, é acompanhar. Porque tem esse tipo de pastores. Tem pastor que não acompanha nada, não é presente em nada. Então fica difícil, né? Para falar sobre essa pessoa, que aí fica no mesmo patamar dos outros, né? Na mesma linha, na mesma altura. Agora, um pastor de verdade, ele está presente, ele se torna amigo da família, ele se torna companheiro, ele se torna parte da família daquela ovelha que está ali. E ele sabe tudo sobre ela, né? Às vezes tem pessoas até que entram por um lado dizendo assim, nossa, fulano é bobo, porque deixa pastor mandar na vida dele. Porque a pessoa não tem conhecimento, não sabe o que é ser pastoreado por um pastor de verdade, né? Porque ser pastoreado por um pastor de verdade é como você ter um pai que está ali te acompanhando o tempo todo, independente dele te dar bronca ou não, se é só amor, se é só carinho ou se é só puxão de orelha, mas ele está ali, você pode contar com ele, e o pastor é isso, né? Então, é nesse patamar que eu não vejo utilidade de alguém que está do outro lado do mundo, que nem me conhece, não sabe nada a meu respeito, não sofre comigo, não chora comigo, não me ajuda a carregar meus fardos. Eu não vejo muita vantagem nisso. E tem essa questão da internet é um pouco complicado mesmo, porque eu até citei isso aqui esses dias no podcast. Eu estava lendo um texto e sobre um dos maiores líderes, e ele falava o seguinte: existe o pastor de ovelha e o pastor de igreja, né? Nem sempre o pastor de igreja é pastor de ovelha, e nem sempre o pastor de ovelha é pastor de igreja, e tem aquele pastor que é de igreja e é da ovelha. Exatamente. Né? Porque o pastor da igreja ele pastoreia no geral, né? Ele pastoreia ali na comunidade. E ele não se importa com a individualidade de cada ovelha. Essa que é a palavra. E o pastor da ovelha, nem sempre, ou não necessariamente, ele precisa ser um pastor de púlpito. Ele é aquele que cuida, é aquele que ama, Exato. É aquele que está orando. E daí tem um pastor que tem o rebanho, mas procura na individualidade. Até porque Deus trabalha assim conosco, né? Deus, no meio ele se manifesta a sua glória, ele fala assim, através na comunidade, mas um relacionamento é íntimo, é pessoal, é face to face, né? Então Deus, ele relaciona cada um com seu cada qual. Deus não... Exato. Né? Então... E eu também vejo assim, por exemplo, às vezes existem formas, né, específicas de Deus chamar a sua atenção, né? Ele chama a sua atenção de diversas formas. Por exemplo, eu posso estar passando na rua, eu vejo uma frase escrita que me chama atenção. Eu posso estar num dia não tão bom, e aí de repente eu leio uma frase lá, Deus é contigo. Eu já, opa, Deus falou comigo aqui. Eu estou passando por isso, mas olha ali, olha, aquela frase veio para mim, é algo de Deus direcionado a mim. Mas esse entendimento eu tenho que ter em mim. E se eu não tiver? Eu vou ler aquela frase e para mim vai dizer, Deus é comigo, ok. E não vai gerar nada em mim. Então, às vezes, o fato de julgar, né, se não é, se pode, se não pode, às vezes limita a gente um pouco, porque cada pessoa tem uma condição, né, e uma necessidade. E, às vezes, até uma das coisas, às vezes, que a pessoa, às vezes, está impossibilitada. Por exemplo, às vezes tem alguém que está lá no hospital, ele tem acesso à internet, mas ele não tem acesso à igreja. Ele não tem acesso ao pastor. Se o pastor for lá visitá-lo e falar com ele, ok, mas se não chegar ninguém lá, ele tem acesso à internet, não é vantagem? É vantagem, não é assim? Então, são N situações que a gente precisa ter o cuidado para não colocar no modo do eu odeio, eu detesto e não aceito, né? Cada situação é uma situação, então vamos analisar por pessoas. O que é mais indicado para cada tipo de pessoa e as suas necessidades. Muito bem. Já estou recebendo aqui a pastora Magna Mendonça, e a gente está falando sobre igreja, eu gosto de conversar porque cada igreja, cada pastor tem o seu rebanho, tem o seu local, né, tem a sua região, e não pode ser regra. Cada local, por exemplo, tem um grande campo, vamos supor, você é pastor presidente de um campo, e eu sou pastor dirigente
do campo, né? Uma congregação da sede que você pastoreia. Aí você tá lá na região noroeste, eu já estou, por exemplo, em Trindade, que já é outra coisa. Então, se eu pegar o sistema que você usa aqui e levar para Trindade, geralmente não vai dar certo. Não vai Porque funcionar. você tem que adaptar para a região. Exato. O que não pode mudar é Jesus nem a palavra dele. Exatamente. E essa questão é uma coisa assim muito que precisa muito ser trabalhada nos cristãos. Porque você já prestou atenção que os próprios cristãos é que perseguem o cristão? Nesse sentido? Porque nós não pregamos que tem que ter união, a unificação. Mas quando fala assim, fulano é do ministério tal, nossa, você vai lá, mas ele é do ministério contrário do seu, não é do seu ministério. Ele não tem nada a ver com o que você, né, traz, né, de essência para a sua igreja. Mas espera aí, lá no céu será que será assim? Então, às vezes, a gente vai colocando tabus desnecessários que, às vezes, acaba frustrando um trabalho que é do ID, né, de ganhar almas para o Senhor. E cada região tem um tipo de pessoa. Quando a gente começa a pastorear, a gente descobre logo, né, sobre isso. E descobre de uma forma dolorida, né? Porque aí não é você que vai julgar, é as pessoas que vão te julgar, né? Se você está apto ou no mesmo nível que eles, se você serve para eles ou não. E é interessante isso. Por quê? Porque as pessoas imaginam assim, não, é o pastor que se impõe, né? A ovelha é obrigada a aceitar. Não é verdade, né? Se aquela ovelha rejeita o pastor, ele já está fora. Aquela igreja não progride, tudo que ele bota lá não vai funcionar, porque o pessoal vai fazer aquela guerrinha fria. Ah, mas crente tem isso? Todo lugar tem, né? Nós somos movidos de emoções, né? De desejos, posições diferentes, né? Contrária daquilo que o outro pensa. Então, e isso não significa que Jesus não é na minha vida, porque eu não concordo com A com B, não significa que Deus não é comigo, não significa que Deus não é com ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido. E cada região, cada trabalho, cada ministério tem a sua maneira, a sua essência de trabalhar diferenciado. Mas dentro do seu, né, daquilo ali que eles estão fazendo, eles fazem com excelência, e é isso que é importante. Tá, pastora, me fizeram uma pergunta hoje, e eu falei, rapaz, eu dei minha resposta, lógico, mas eu quero te repassar essa pergunta. Por que na atualidade, né, tá acontecendo tanta família destruída ou desfeita, ou tanto relacionamento que se acaba, principalmente da pandemia pra cá? Na sua visão pastoral, você que tá sempre trabalhando com pessoas, o que tá acontecendo com a nossa geração? Na verdade, agora nós vamos começar uma guerrinha aqui, né? Bora, não é pra isso não, gente, mas isso aqui eu tô tentando cutucar ela aqui, eu ver. É uma guerra santa, ela tá segurando aqui, mas eu sei que ela não tem medo de responder nada, não. Não, eu sou bem verdadeira, e quem me conhece sabe que o negócio vai na lata mesmo, né? Depois nós faz amizade de novo. Depois na briga, né? Mas eu não vou deixar de dizer aquilo que eu preciso dizer. O que acontece? Na realidade, eu acho que isso aí é uma inverdade. É uma mentira disfarçada de verdade. Por quê? Porque um relacionamento, ele não está baseado em nada disso. Ele está baseado e alicerçado em sentimento de amor, de cumplicidade, de fidelidade, de companheirismo. Então, a partir daí vai nascer alguma coisa, vai fruir alguma coisa e vai continuar alguma coisa. Então, esse negócio porque é por causa da pandemia, é por causa da religião, é por causa dos evangélicos, é por causa da crença, isso é tudo mentira, é baboseira. Mas então aquela conversa de que o isolamento social fez com que os casais ficassem juntos, uma vez que eles não tinham já tinha perdido isso criou atrito, separaram. Ah, mas que bom, então vamos entrar lá. Então vamos entrar mais assim, mais duro, sem dar um soco santo? Bora lá. Então bora lá. Então vamos lá. O que a gente faz com aquelas pessoas que antes de tudo isso aí, estavam casados, mas viviam só, né? Tinha um companheiro dentro de casa, uma companheira, mas ele, no meio de multidão, ele se sentia desacompanhado, né? Isolado. Porque quantos casais que antes de tudo isso estavam vivendo uma vida de mentira? Às vezes só ele estava entregue nessa relação. E ele estava ali frustrado, vivendo uma vida de mentira. Porque uma das coisas, vamos esculachar, já que é para esculachar. Porque uma das coisas mais problemáticas no meio do cristão, do evangélico, que eu chego a dizer assim que me dá nojo.
Se é pra esculachar, vamos embora lá, né? Uma porrada santa, bem no meio do narizão. É a mentira. Por quê? Porque os casais evangélicos, entre aspas, vamos dizer assim, abrir um parênteses, né? Que nem todos, mas porém a maioria, que estão num relacionamento frustrado, que casaram achando que dava, né, que ia ser muito feliz, que ia dar tudo certo, família eterna, né? Porque ninguém casa pensando em separar, ninguém casa pensando no fracasso. É como você montar uma empresa e falar, eu tô montando essa empresa para falir amanhã, ninguém faz isso. Quem é o doido? Quem é o besta? Né? A pessoa casa com uma ideia de futuro, de algo muito bom e maravilhoso. Senão, quem vai casar dizendo assim, eu casei para sofrer, eu casei para ser bem feliz. Eu tenho vontade de ser infeliz porque eu tô casando. Não, você casa com uma expectativa de algo muito melhor do que aquilo que você tava vivendo, né? Mas só que para você viver isso, você precisa que a outra pessoa também esteja no mesmo nível, mesmo pensamento, mesma intenção, tudo. Porque senão não vai fluir não, meu irmão. Não adianta você falar, eu sou muito de Deus, não vai resolver nada. Você vai ser de Deus, você vai ser tudo, mas não vai adiantar, seu casamento acaba do mesmo jeito. Porque precisa dos dois estar na mesma linha de conexão. Entendeu? E tem uma coisa que é uma mentira. Nossa, meu Deus do céu. Os evangélicos têm a mania de fugir da verdade. No sentido de relacionamento. Não tá dando certo, não fluiu, não foi, não vai pra frente. E ele fica mentindo pra si mesmo. Com a ideia de que Deus vai resolver, que Deus vai fazer uma obra, que Deus vai mudar a história. O que acontece? Perde muito tempo, se frustra. Mas, só eu tô colocando uma vírgula aí, mas, por exemplo, não é a culpa, se é que tem uma culpa disso, não é do próprio sistema religioso que formou. Quer ver o negócio? Você conversa com. Existem respostas prontas. Que é assim, a pessoa vai no culto, lá se falou 1 quilo, ele não aproveitou 1 grama. Não entendeu nada, nem cultuou. Aí você pergunta pra ele, como é que foi o culto? Uma benção. A resposta já tá pronta. Essa foi uma benção, ele tá dizendo assim, já cara... Já tá formada, cauterizou. Ideia, né? Outra coisa, a gente aprende que por exemplo... As pessoas pegam o microfone, por exemplo, se a pessoa pega igual eu tô fazendo um programa pro mundo inteiro, nós estamos. Aí é uma hipocrisia, né? Só vitória, só vitória, só vitória. Como é que tá? Não, só vitória, só vitória, só vitória. Aí Deus fica olhando de lá e fala assim, só mentira, só mentira, só mentira, né? Você acha que o sistema religioso, no sentido geral, né? Eu já sou bem das antigas, né? Eu sou assembleano, né? Eu aprendi isso. Eu aprendi que o crente não pode falar que tá ruim e nem falar que tá triste. Porque senão o diabo entra, arrebenta tudo e nessa brincadeira um monte de gente falando que não é, vivendo o que não é, vivendo de fachada, né? Pessoas que têm dupla personalidade existencial, né? Você acha que a igreja, a culpa é de quem? Se é que tem culpa, você acha que a igreja tem culpa também nisso? Como eu disse pra você, tem 2 vertentes, né? E a gente precisa analisar ambas. Primeiro, essa questão aí vem muito da ideia do Deus é o Deus do impossível, ele vai fazer tudo pra não acabar, pra não destruir, pra não ficar do jeito que está. Você não vai morrer no sofrimento, Deus vai fazer uma obra. E cria uma expectativa naquela pessoa. Mas a pergunta que ele não quer calar é, você já perguntou pra Deus se essa é a vontade dele? Se ele realmente quer mudar a história? Porque ele só vai fazer o que ele quer. E se você que quer, ele não vai fazer o que você quer. Ele vai fazer o que ele quer. Então aí precisa colocar essa perguntinha dentro de cada um de nós. A outra coisa sim, existe até pessoas que usam, vai ser, né? Falar, houve uma mulher que ela estava toda destruída, né? Perdeu seu filho. E aí quando perguntar para ela, vai tudo bem? Ela respondeu, vai tudo bem. Como quem tá dizendo assim, cala sua boca, não diga que você tá sofrendo, que você é crente, né? E crente não pode falar que tá derrotado, que tá fracassado, que perdeu a casa, que perdeu o carro, que tá doente, que tá sofrendo, porque senão vai desmotivar as outras pessoas. Como é que ela vai crer se você tá todo desculambado, né? Então essa ideia, ela é falsa, né? Porque quando a Bíblia fala sobre Paulo, que ele pede para tirar algo dele, e ele vem falar, não, minha graça te basta. Pronto, acabou. O que ele estava dizendo? Eu não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que eu quero. E você vai continuar aí trabalhando para mim de boa, tranquilo, fica em paz. Mas o que você quer, eu não vou fazer. E eu fui criado, me ensinaram, eu aprendi que você não podia nem falar para Jesus que você estava mal.
Se você fosse orar e falar, Deus, hoje eu tô triste, eu tô legal, não faz não, que Deus pesa a mão, Deus te castiga. Eu falo isso, o povo fica rindo. Quando eu era menino, adolescente, quando eles falavam assim, ó, você tem que ficar firme pra você ir pro céu. Eu entrava em pânico, que meu maior pavor era ir pro céu. Falei, cara, chega lá, Deus mal desse jeito, que bate em todo mundo, que tá sempre querendo me matar. Deus que tortura. É, misericórdia. Carrasco. É. Gente, o assunto é bom, mas o tempo não dá. E eu vou ter que trazer a pastora de novo aqui, porque eu gostei, né? Eu gosto de gente assim, que conversa, né? Não fica de mimimi, não. Pastora, eu quero... vamos mudar um pouco de assunto, senão não dá tempo. Sobre... A senhora é um exemplo vivo de superação. Né? E eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo aí que às vezes tá passando, ou quem sabe Deus está preparando para passar, porque o amanhã a Deus pertence, né? É verdade. Amanhã a Deus pertence, ninguém sabe. Eu aprendi uma frase, nos últimos 5 anos eu fui desconstruído literalmente. Então eu li uma frase há muitos anos que ecoou na minha cabeça, cara. Não espere as mazelas diárias na sua vida, mas esteja sempre preparado. Porque a hora que você menos espera, né, ela te pega pelo couro da cara. A senhora passou por várias superações, né? A gente até conversou em off. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre... A sua filha teve um problema, foi desenganada, né, dos médicos. Fica à vontade, tá? Para falar sobre a pastora Júlia Mendonça, tudo iniciou com ela, a gente chegando da igreja e ela clamando uma forte dor no estômago e queimores na perna. Devido ao fato que a gente andava bastante, passava muito tempo dentro do carro, então a gente imaginou que poderia ser uma má circulação, né? Por devido comer fora dos horários, coisas dessa coisa que só pregador, itinerante, cantor entende do que eu estou falando, né? É a correria do dia a dia. A gente entendia que estava havendo um desgaste nela. Ela cantava, né? Andava bastante com a gente, em todos os lugares que a gente ia, eu ministrando e ela cantando, né? Porém, essas dores foram aumentando e foram passando para o resto do corpo, né? E aí veio a questão também dos queimores da perna, que foi ficando tão intensa a ponto da gente ter que molhar uma toalha, torcer e colocar sobre as pernas dela, porque queimava demais. Era como se tivesse jogado água quente nas pernas da menina. E isso foi piorando, não melhorou, não passou, né? A gente utilizou... Dava pra sentir a temperatura? Ao toque, você colocava a mão, você ficava assustado, porque estava queimando absurdamente. Era de assustar. Mas como que pode queimar tanto desse jeito? Então, a agonia dela, né, era muito grande. E a gente pegava água gelada e colocava na toalha, torcia e colocava sobre as pernas dela, para acalmar um pouco aquilo. Porém, não passou. Utilizamos de massagens, né? Alguns produtos para... Qual que era a idade dela? Ela tava... Com quantos anos, meu bem? Que já faz bom tempo, né? 7 anos que ela passou por isso já. E aí, o que acontece? Nesse decorrer, que aconteceu tudo isso com ela... Eu sou bem ruim de data mesmo, viu? Se você perguntar a minha idade, eu vou falar pra você, não sei não, esqueci. Aí, o que acontece? Não, mas aí você não precisa ser ruim não, é coisa de mulher, é normal. Aí, o que acontece? Nesse patamar, a gente foi se assustando, né? Se assustando e ficando preocupada. Aí, a gente resolveu levar ela no médico. Quando a gente chegou com ela no médico, o médico falou assim, não, isso é coisa à toa. Mocinhas passa por isso mesmo, mudança de ciclo, né? Veio com aquelas histórias. E a gente, não, tem algo errado. Para tirar um pouco daquela ansiedade que a gente estava, ele disse, vamos fazer uns exames nela. Um check-up geral, para a gente ver o que está acontecendo. Pode ser uma questão hormonal, né? E aí, a gente fez esses exames e nesses exames a gente descobriu que ela estava com leucemia. E não tinha diagnóstico, sintomas nenhum para dizer assim que ela estava com anemia, né? E nesse decorrer, a gente começou a tratar a anemia dela, que estava, né, bastante forte, e virou a leucemia. E nessa fase, assim, bem difícil, porque quando a gente começa a dar aquele impulso de tratamento mais intensivo, nela, ela vai melhorando, né, dessa questão do começo da leucemia. E ela fica bem. Porém, nesse decorrer, a gente descobre que ela está com um problema gravíssimo na coluna dela. E ela já tinha
problema da infância, né, de escoliose. E a escoliose dela não era um estágio nível 1, não, era bem grave, né? Já estava bem torta quando a gente descobriu. E no decorrer a gente descobriu porque quando ela tossia, ela sentia muitas dores. Então a gente imaginava que era alguma coisa no pulmão, não tinha nada relacionado à coluna, né? E aí foi dando problema também na medula, né? E a coisa foi se agravando. E nesse decorrer a gente começa a ir para outro nível de tratamento, que era na coluna, né? E começou a procurar especialistas. Aí veio o diagnóstico. A Júlia vai ter que passar por uma cirurgia urgente, né? E ela não tem cura. A Júlia não tem cura. Ela vai ficar em estado vegetativo em cima de uma cama. Ela não vai mais andar, ela não vai se movimentar do pescoço para baixo. Acabou a vida de Júlia. Não vai mais andar para canto nenhum, não tem ministério, não tem nada. Então aqui foi um choque. Primeira instância foi um choque. Aceitei? Não aceitei, revoltei. Queria brigar no hospital, fiquei braba, revoltada. Falei que eu ia entrar com ação, com tudo que tinha direito para resolver o problema. Né? Coisa de mãe mesmo, né? Revoltada. Não, esse diagnóstico tá errado. Vem iniciando com uma coisa e chega noutra, né? Mas nesse decorrer a gente começou a ir para os especialistas. E aí começou o sofrimento da Júlia. Por quê? A cada médico que a gente ia, um diagnóstico pior. Né? E ela foi só piorando. E tem aí, a questão psicológica também, né? Tem a questão psicológica. E aí que vem o tal do... Por que eu não ficar falando sobre o que está acontecendo comigo? Por que eu não ficar dizendo sobre as coisas ruins? Às vezes a pessoa tem aquela negativa. Não vou ficar falando porque senão vai que piora, né? A palavra... Aí fala assim, ó. A palavra tem poder, vai que piora, né? Não, quem tem poder é Deus, não é a palavra, nada não. Porque se fosse assim, tava todo mundo rico. Porque todo mundo fala, que vontade de ficar rico, ninguém fica, né? Você que não vai batalhar pra você ver, não. Então, essa questão aí, nós precisamos ter esse entendimento. E a Júlia foi sofrendo bastante. E aí a gente começou a acompanhar ela nesses exames. E só que nesse decorrer, algo que modificou a minha vida com relação a esse problema todinho da Júlia, porque ela não se frustrava com os diagnósticos. Ela estava sofrendo pra caramba. Eu não estava suportando ver o sofrimento dela. Nessa correria de médico para um canto e para o outro. E ela só piorando. Mas ela não se frustrava, ela não desanimava, ela não desmotivava, ela não perdia a fé, ela estava no foco. E nesse decorrer, ela foi para a cadeira de roda. E nesse processo foi mais dolorido, porque ela já, no Ministério do Louvor... Ela já tinha feito cirurgia, já? Tinha feito a cirurgia, mas não funcionou, como o médico tinha dito que não ia funcionar, né? E aí ficou pior, porque ela entrou andando e saiu numa cadeira de roda, né? E aí não andava mais. E aí a gente começou a carregar ela, meu esposo carregava ela no colo para as igrejas, né? E a gente foi chegando num patamar de cansaço físico, mental e tudo, né? E aí a gente aconselhava ela o quê? Vamos parar, né? Vamos ficar quietinha, né? Aí ela falava, mãe, mas Deus tem promessa na minha vida. Ele me fez uma promessa que eu vou andar pelos 4 cantos da terra, aquela coisa do Deus falou. E aí ela me calava. Por quê? Porque quando eu estava gestante de 3 meses, eu nem sabia que estava gestante. E eu estava numa igreja e recebi uma palavra dizendo, essa menina que está no teu ventre, eu vou usar no louvor. Então ficou marcada aquilo ali. E sempre quando eu queria desmotivar ou desanimar, ela usava isso contra mim, né? E aí eu era impulsionada a continuar. Deus, era o próprio Deus te falando assim. Era me empurrando pra frente, né? Dizendo, não vai pra trás, vai pra frente, né? Mas é muito fácil, e é uma das coisas que eu sempre chamo a atenção das pessoas. É muito fácil eu dizer pra alguém, creia. É muito fácil eu dizer pra alguém, você tem que acreditar. É fácil demais eu chegar pra alguém que tá desmotivado e dizer, você tem que levantar, reagir, reage. Isso é fácil demais, olha. Qualquer um pode fazer isso. Incentivar alguém a reagir. Porém, eu quero ver quando é com você, né? Que tá ali sentindo na pele, que tá passando. É quando você tá do lado de lá, né? Do lado de lá é fácil, eu tô só na plateia, eu digo o que eu quero, eu incentivo e vou embora pra casa, dormir de boa. Agora, quando é comigo, aí o negócio fica tenso. E eu descobri que eu não era crente, mesmo tendo nascido num lar evangélico e passado a vida toda dentro da igreja. Eu descobri que eu não acreditava era nada. Que a minha fé era tão pequenininha que não tinha nem força de fazer uma oração dizendo, Deus me ajuda aqui. E eu pregava para tudo quanto é lugar. Creia, acredita, Deus é contigo.
Nesse meio tempo, né? você continua pregando ou não? Continuei pregando, desmotivada, por isso que eu digo, o cristão tem a mania de viver uma inverdade, por medo de dizer a verdade para as pessoas. Peraí, eu prego, como é que eu vou falar isso, né? Eu tenho que motivar as pessoas. Não, você não tem que motivar nada, irmão. Você não tem que motivar nada, você tem que ser verdadeiro. Olha, você vai ter problema mesmo, você vai ser perseguido, você vai passar luta. E assim o negócio é doido mesmo, mas Jesus é contigo. Pronto, acabou. Mas só que a gente vai sendo criado num regime diferente e você vai cauterizando e você vai entrando naquele negócio. Aí não posso dizer isso, aí não posso dizer aquilo. Não, diga logo, ó, tô sofrendo, não tô crendo, não tô tendo força. Mas só que as pessoas não têm esse entendimento. E aí, às vezes, exige demais da gente. Né? E aí eu guardava pra mim, eu chorava o dia todo dentro do banheiro, pegava a toalha, sufocava o meu choro. Pra ela não vir. Né? Porque eu não queria desmotivá-la, porque ela acreditava de verdade, de fato. Nessa época ela tinha que idade? Irmão, não vou falar essa idade, só vai descobrir a minha. Não, fala dela, fala dela. É dela mesmo, você descobre a minha. Não, mas daqui pro final do podcast, no final nós fala. Então tá bom. Não, fala assim, a idade que ela tinha na época pra gente ter uma noção, porque se o povo acha então que... Então tá, eu vou falar pro meu marido bem baixinho. Meu marido, quantos anos que ela tem hoje? Cala a boca. Ela tinha 19, não, 19 anos. 19 anos. Ó, aí o que acontece? Nesse patamar, o que aconteceu comigo? Eu ia pro banheiro para tomar banho e lá eu chorava horrores, eu gritava. Você sabe o que é que você gritar um grito sufocado? Aquilo ali tava dilacerando a minha alma. Quando simplesmente eu podia dizer. Nossa, eu não tô aguentando, não tô dando conta. Não, mas porque eu fui, né? Fui instruída que eu tinha que sufocar, seja calar. Forte. Não, você não pode dizer. Confia no Senhor, né? Não te abales, né? Nem te desanime. E aí, o que acontecia? Eu ia pra lá, chorava. Quando eu saía do banheiro, ela falava, mãe, o que foi? Seu olho tá vermelho? Caiu o shampoo. Tava lavando o cabelo, né? Mas ela sabia, né? E ela não era boba, né? Ela percebia. Mas ela, pra não me deixar mais triste do que eu já estava, ela fazia de conta que não tinha entendido nada, né? E uma das coisas que me chamava muita atenção é porque todos os dias, quando eu me levantava, eu ia lá e falava, meu neném já acordou? Né? E aí eu dava um beijinho nela, ia preparar o café. E eu já estava cansada ao extremo. Outra coisa que eu fico frustrada quando eu vejo as pessoas falando, fulano fica reclamando que tá cansado. Gente, as pessoas se cansam mesmo. Cuidar de uma pessoa acamada 24 horas ali, você passar uma noite sem poder dormir, no outro dia você tem que correr atrás das coisas. Você vai dormir questão de segundos e tem que acordar e lutar com a vida. Por você e por aquela pessoa e por uma família. Eu era mãe, né? E aí, aquilo ali me deixava mais revoltada ainda, porque as pessoas exigiam tanto de mim, tanto na questão de eu ser uma pastora, de eu ser uma pregadora, de eu ser uma cristã, e ainda exigia como mãe. Não pode frustrar, não pode desanimar, não pode demonstrar tristeza, não pode demonstrar desânimo para ela. Você tem que motivar ela, tem que trazer esperança para ela, porque você é a mãe. Então, assim, as cargas foi ficando pesada demais, né? E às vezes as pessoas fazem isso sem ter a consciência do que ele está fazendo. E aquilo foi mexendo com o meu psicológico. Então, quando eu saía para ir para a igreja, o que era a minha mentalidade? Eu estou indo para a igreja ministrar uma mentira, porque eu estou pregando que Deus cure e a minha filha está nessa condição, e cada dia ela está pior e está só piorando e eu posso perdê-la. Só que isso aí, eu fui lidando com isso, chorava na porta da igreja, engolia o choro e entrava, com um sorriso no rosto. Né? Como quem está dizendo, tá tudo bem, mas não está, né? E ninguém via essa fraqueza em mim, essa dor em mim. Por quê? Porque eu não deixava transparecer. Mas quando eu chegava na porta da minha casa, eu desabava, né? Que é uma das coisas mais difíceis de lidar nessas horas. E aí um dia eu chamei meu esposo e falei, vou parar de pregar. Eu não dou conta mais de pregar. Não dou conta de pregar, não dou conta de falar que Deus faz nada. Como é que eu vou dizer que Deus faz se ele não está fazendo? Comecei a ficar revoltada, né? Com a minha condição, minha situação de ver minha filha daquele jeito. E uma das coisas que me chocava, que hoje eu paro assim, eu tento entender, o que houve tão assim profundo em mim, que mexeu com o meu psicológico a tal ponto de eu dizer assim para Deus, faz comigo, mas não faz com ela.
né? Toca em mim, mas não toca nela. Porque eu comecei a achar que tava vendo uma cobrança ali de alguma coisa que eu não tava sabendo. Mas talvez seja um sentimento de mãe também, né? Porque o amor de mãe, ele... Eu não acho que é um sentimento de mãe, porque quando uma mãe vê o filho sofrendo demais e já tá pendurando aquele sofrimento, tem mãe que ora pra Deus levar. Eu já recebi esses pedidos, né? De vai no hospital, ora pra Deus levar, não aguento mais ver ele sofrendo, não aguento mais ver meu filho dessa maneira e tal. O amor, né? Mas naquela hora ali, eu sentia como se eu estivesse em dívida. Por quê? Porque a gente começa a se cobrar, né? Porque as pessoas atacam tanto que a gente começa a se cobrar coisas que a gente acha que a gente falou em algum lugar e a gente começa a exigir da gente uma responsabilidade por aquilo que está acontecendo. E isso acontece muitas das vezes na vida da gente em vários fatores e várias áreas, né? Ah, mas por quê? O que é que tá acontecendo? Onde que eu errei? O que eu fiz, né? Alguma coisa eu devo ter feito, né? Pra Deus permitir isso na minha vida. Porque eu sou crente, eu sou pregador, né? Eu faço a obra, não posso passar por isso, né? E aí vai desencadeando vários tipos de emoções e sentimentos. E eu fui ficando frustrada, desmotivada, desanimada, com vontade de parar mesmo. E eu não via isso nela. Eu chocava. Eu entrava no quarto, ela estava cantando. E nessa época ela cantava um hino. Todo dia ela cantava esse hino. Esse hino me irritava. Quando eu escutava ela cantar esse hino, era meio que eu dar um tapa na minha cara. Porque ela começava a cantar assim, tem sabor de mel, tem sabor de mel. Eu falava, tem sabor de fel. Eu falava desse jeito. Por quê? Porque eu estava revoltada com aquela situação. Só que aí a coisa piorou. Porque no momento que eu estava mais revoltada, os órgãos da Júlia começaram a parar. A primeira coisa que parou foi o intestino. E aí a barriga começou a inchar muito, aí ela foi pra fralda, né? Aí já medicação em cima de medicação. Movimento nenhum nas pernas, nos braços. Dificuldade muito grande. Mas a boca funcionava. E o sorriso estampado no rosto o tempo todo. E cantando Tem Sabor de Mel. Ela passava o dia cantando esse hino. Mãe, vem cá pra senhora ouvir. Não quero ouvir, não. Não, mãe, vem cá pra senhora escutar. Não quero escutar. Canta outro, menina. E ela cantava esse hino. E ela falava assim, mãe, eu vou cantar esse hino, porque esse hino vai ser o hino da minha vitória. E nessa época, houve até um pessoal que foi pra internet e descia o pau nesse hino, né? Que esse hino, né? Enfim. E eu tava revoltada, tava ali apoiando aquele povo tudinho. E aí, só que aí quando chegou no estágio mesmo, dela já ficar nessa condição, já não tinha mais como levar pra igreja, né? Pra ela cantar. Então, as pessoas começaram a ir até ela. As pessoas entravam lá no quarto, eu vim visitar a Júlia, né? Eu vim ver ela, saber como ela está, tô com saudade, ela não foi mais na igreja, ela tá assim, ela tá assada, né? E aí, ela sempre recebia todo mundo com muita alegria. E as pessoas se aproximavam e choravam muito de ver ela naquela condição. E ela sempre com o sorriso estampado no rosto. E quando as pessoas chegavam perto dela, ela sempre dizia assim, não sei por que você está chorando. Não sei por que você está triste. Eu estou tão feliz com o meu Jesus. Eu estou tão alegre com o meu Jesus. E aquilo me irritava demais. Porque eu pensava comigo, será que ela não está tendo noção que ela está morrendo? Será que ela não está tendo noção que o fim dela está chegando? E ela ainda continua repetindo isso? E ela ficava tentando me tranquilizar. Mãe, Deus fez uma promessa, né? Aí eu fico me perguntando, eu era a mãe crente que criou ela na igreja. Era eu que tinha que estar motivando ela, né? Trazendo ali uma essência para ela avivar a fé dela. Mas era o contrário que estava acontecendo ali. Ela estava me mostrando que eu não tinha fé nenhuma. E que eu passei a minha vida inteira achando que tinha fé e não tinha, né? A minha fé não alcançava aquele milagre ali. E eu digo isso por onde eu vou. Não tem esse negócio não. Porque tem pessoas que dizem assim, se você não crer, você não vai receber, não tem? Se dependesse de eu crer, ela não ia receber nada. Eu não queria. Eu olhava pra ela já despedindo dela. Quantas vezes eu fui pro fundo do quintal chorar escondido? Corria lá de dentro, porque eu olhava pra ela já sepultando ela, da maneira que eu tava vendo ela. E ela ali, toda feliz, alegre, satisfeita, e falando, mãe, quando eu começar a viajar, nossa, aquilo pra mim era um murro na cara. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Nossa, eu já tô me imaginando, tanto de mala que eu vou levar, tanto de roupa que eu vou levar, porque eu vou ir em lugar frio, eu vou ir em lugar quente, eu vou ir... Nossa, mãe, vai ser complicado, né? Nós vamos ter que se organizar. Aquilo ali eu olhava e eu ficava indignada com Deus. Eu pensava assim comigo, mas que Deus é esse? Uma indignação, uma revolta muito grande dentro de mim.
Mas eu continuava crente, indo pra igreja, politicamente correta, fazendo tudo certinho, bonitinho. E eu tinha na minha mente assim, eu não posso cair, eu não posso parar, porque as pessoas vão entender isso como o quê? As pessoas também vão parar e vai cair. E o que eu disse pra elas, como é que fica? Né? Ainda tinha essa cobrança sobre mim mesma. Porém, quando chegou no estágio de dizer assim, agora acabou pra Júlia, a gente já tinha corrido em tudo quanto é médico, vendido tudo que tinha, começamos a vender tudo, gastar, tentando alcançar alguma coisa que pudesse aliviar aquele sofrimento dela. Mas nada funcionou. Nenhum médico, nada, ninguém podia ajudar a Júlia, mas ela já não tinha mais jeito, nem esperança. Aí veio o diagnóstico, não tem como, mãe. No máximo 6 meses de vida para ela, no máximo. Mas aí a gente voltou para casa. Naquele dia eu tinha um congresso para ministrar. Recebi esse diagnóstico, fui para casa. Fui soluçando até chegar em casa. Quando eu cheguei lá, que eu entrei no quarto, eu fui a maior mentirosa da terra. Eu olhei para ela com os resultados do exame na minha mão. E ela falou, e aí, mãe, o que o médico disse? Eu falei, ele disse que você tá melhorando. Que você vai ficar boa. E o pai dela, que sempre estava muito forte junto com ela o tempo todo, foi o primeiro que não deu conta de ir no quarto. Nessa hora, eu tive que ser forte por todo mundo. E aí, nessa hora, eu entendi que tem momentos na nossa vida que Deus permite a gente ir até no último. E é na hora que você não tem força mais nenhuma, nem fé nenhuma, nem nada. Você contar com ela, é que você precisa reagir. E quando eu disse pra ela assim, tá tudo bem, ele disse que você tá reagindo, você vai ficar boa. Ela chorou. Quem nunca chorou, naquele dia chorou. E ela disse, é verdade, mãe, porque eu já tô sentindo as minhas pernas. Não queria falar nada pra senhora. Só que ela não tinha movimento nenhum. Aí eu falei assim pra ela assim, então mexe o pé. Mexe o dedinho do pé pra mamãe ver. Ela mexeu, só acredita? Que fé, hein? Já tinha mais de semana que ela tava sentindo os dedinhos, mas ela ficou caladinha esperando os exames. Quando eu disse isso pra ela, ela teve o impulso de me dizer, porque ela disse assim, mãe, eu achei que era coisa da minha cabeça. E aí, passou-se os dias e eu fiquei com aquilo na minha mente, mas, tipo, foi um ato espontâneo, né? Um espasmo. Porque o médico me disse que poderia ser um espasmo. Porque acontece isso até depois que a pessoa morre, que dirá, né? Enquanto tem vida. E aí, eu coloquei aquilo na minha cabeça e não dei muita ousadia para aquilo, não. Porém, pastor, aconteceu algo sobrenatural. Um dia eu tô lá na cozinha, nem tava lembrando daquilo mais, já na expectativa mesmo, né, que logo seria o fim, e já me preparando, né, pra isso. Quando eu tô lá na cozinha fazendo o almoço, quem é que chega na sala andando? Do nada. Meu Deus. Mamãe, olha pra cá, que eu virei. A Júlia tava andando, a casa inteira parou. Sabe o que é o silêncio? Silêncio total. Todo mundo parou e ficou sem reação de ver ela em pé, dando os primeiros passinhos. E a minha alegria foi uma alegria tão esquisita, porque eu não sabia se eu ria, se eu chorava, mas eu não saía do lugar. Era para mim sair correndo, abraçar com ela, né, fazer aquela festa, todo mundo. Não, a gente ficou em choque, parado, olhando para ela assim na porta, segurando com a mãozinha assim, e ela veio dando os passinhos, como quem tá aprendendo a andar novamente. Como se ela tivesse, sendo a primeira vez que ela estivesse andando na vida dela, ainda criança, dando os primeiros passinhos, olhando nos meus olhos e falando, olha o que Deus fez por nós. Eu te falei que Deus ia me colocar de pé. E aí, de repente, ela caiu de novo, desequilibrou e tchum, né? E aí a gente foi lá, já segurou ela. Aí pronto, foi aquela correria, aquela festa. Já corri, chamei o pai, falei, ei, tem que levar ela no médico para ver o que tá acontecendo. Quando a gente chegou lá, ele falou, vamos fazer outra cirurgia. Ela passou por 3 cirurgias. Vamos fazer outra cirurgia, porque se teve uma reação, a gente vai ter que abrir ela novamente. E a abertura é bem grande, ó. E aí, para quem já estava sarada, né, passou por aquele procedimento todinho, que é sofrimento todinho, né, da abertura. É uma cirurgia bem evasiva, né, 22 parafusos, né, um tanto de placa lá dentro, aquela dificuldade danada. E aí, ele falou, vai ter que abrir de novo. Quando ele falou isso, eu falei, de jeito nenhum. Ela falou, mãe, vai ter, porque eu sonhei que eu passava por outra cirurgia. Vai ter sim, mãe. E a gente passou por aquele patamar. Só que ela já estava tendo movimentos. Ela já conseguia ficar em pé. Ela já dava os passinhos com muita dificuldade, mas dava. Mas a mãozinha dela era meio limitada. Os braços, o movimento era meio que robotizado. E aí ela passou por essa outra cirurgia, que foi a última cirurgia que ela fez. Porém, nessa cirurgia, o médico, quando abriu ela, teve um choque,
Um corre-corre, porque quando ele abriu ela, ele veio veio chamar e disse assim, quem fez a cirurgia da Júlia? A terceira cirurgia. Eu falei, não teve terceira cirurgia, a cirurgia dela é agora. O que está acontecendo? Já comecei a ficar desesperada, pensei que tinha acontecido alguma coisa muito grave com ela lá dentro, e a gente não pode entrar, né? O pânico é grande. Nossa, a ansiedade é horrível. Uma agonia, um desespero. Falei, minha filha morreu, aconteceu algum imprevisto, alguma coisa, e ela tá morta. Aí eu já falei, ameacei com a polícia, já fiquei brava, falando que ia quebrar o hospital, que ia fazer aquilo outro. Tem hora que a gente não tá preparado nem para receber a benção. Aí o médico disse para mim, falou assim, não... eu tô perguntando quem que fez a cirurgia, não adianta a senhora esconder, porque a prova tá nela mesma. Porque quando a gente abriu para fazer a terceira cirurgia, a cirurgia já estava feita. Então a gente só vai fechar ela. Tá tudo bem. E quem fez a cirurgia dela é um especialista. Eu quero saber quem fez a cirurgia, porque eu quero ter o prazer de conhecê-lo. Aí todo mundo desabou no choro. Porque aí nessa hora a gente entendeu que foi um milagre, foi algo sobrenatural. Porque eu não acreditava. E qual foi a lição? Qual foi a lição que a mulher magna, a mãe e a crente aprendeu com isso tudo? Uma das coisas que eu aprendi é que ninguém é tão forte quanto pensa que é. Essa é uma prova que eu aprendi dura na pele. Ninguém é tão forte quanto pensa que é. Você prega para as pessoas, você... dá uma palavra de incentivo, de força, de coragem, né? Mas quando o negócio bate na sua porta, você descobre que você não tem nem a metade da força que você está mandando os outros ter. Essa foi uma delas. A segunda foi a falta de fé mesmo. Porque a gente que é cristão tem a mania de achar que tem mais fé do que qualquer um que está lá fora. E eu descobri que eu não tinha, né? E a gente só tem esse mundo velho de fé enquanto... o problema não bate na nossa porta, enquanto né? não é com a gente, né? Aí você chega e diz, se alguém tá dizendo, eu tô com câncer, você bota a mão e fala, esse câncer vai ir embora agora. Mas quando ele tá na sua pele, né? Tá no seu corpo, na sua carne, você não tem essa fé, não. Você olha e fala, ô Senhor, tem misericórdia, me dá fé aqui, porque senão eu vou morrer, né? Então eu descobri isso também. Mas uma das coisas também que eu descobri é que a gente, não é porque é cristão que deixa de ser humano, que deixa de ter limitações, né? E eu precisava aprender isso. Porque se eu não aprendesse isso, eu ia querer que as pessoas lá fora fossem super-homem, super-mulher, né? Só porque carrega o nome de crente, de cristão, de eu tô aqui servindo a Deus, aleluia, glória a Deus, pronto, eu posso encarar qualquer coisa. E não é bem assim, né? Cada pessoa precisa ser preparada para cada guerra que vai enfrentar. É como um soldado que acabou de chegar hoje, eu já coloco ele na guerra. Falo, pronto, você já chegou, você é soldado, virou soldado, bora guerrear. Não é assim que funciona, né? Eu preciso de uma pessoa com experiência, que já foi, que já sabe o que tem que fazer, né? Mas às vezes a gente limita as pessoas a isso. A gente coloca as pessoas assim. Quando você vai pregar, até na pregação a gente costuma fazer isso. Então, mais uma das coisas que eu descobri. E a outra que mais me mexeu comigo, vamos dizer assim, nessa época, não foi nem o lado mãe, mas foi o lado esposa. Porque nesse decorrer, eu tive uma pessoa tão presente na minha vida que não me abandonou em momento algum. E eu já tinha vivido um relacionamento frustrado, derrotado, em que eu não podia contar com ele para nada, no mínimo do mínimo. Então eu me sentia tão só, tão abandonada, tão esquecida. E quando eu passei por isso, eu já estava no meu segundo relacionamento, né? Deus já tinha provido para a minha vida. E eu tive uma pessoa do meu lado que quando eu vi as atitudes dele, eu pensava, meu Deus, eu casei com um príncipe e não sabia. Jesus me deu um anjo aqui, ó. Né? Porque ele tinha a força que eu não tinha, a coragem que eu não tinha e a paciência que eu não tinha. Então, todos aqueles momentos que eu queria explodir, ele vinha e me acalmava. Aquele momento que eu queria desistir, ele vinha e me dava coragem. Aquele momento que eu estava desanimada, frustrada, ele dava um jeito. Ele fazia palhaçada com as crianças, ele animava, ele rolava no chão. Ele fazia coisas assim que eu olhava para ele e falava, meu Deus do céu. O que é isso, Senhor? Só para arrancar um sorriso de momento da gente. Então, eu descobri um homem extraordinário no meio disso aí, né? E, às vezes, as pessoas chocam quando eu digo assim, e o pior de tudo é que no meu primeiro relacionamento eu era casada com uma pessoa que foi crente a vida toda, né? Instruída na palavra, uma pessoa que foi muito bem orientada, cresceu no evangelho, né? Tinha uma estrutura, vamos dizer assim, alicerçada, cristã mesmo, para ser a melhor pessoa do mundo, e não foi.
né? Por isso que eu sempre digo não fique, irmão, sofrendo a vida toda com coisas que já é para você soltar e você fica segurando. Na expectativa de que alguma coisa vai mudar, sobrenatural, a luz vai descer, né? E não fica nessa não, meu irmão. Porque se você tá vendo que o negócio não flui, é porque não é passeio, né? E aí, nesse decorrer, eu descobri no meu esposo, um grande homem de Deus, e ele era novo convertido, eu tava lutando por ele. Então ainda tinha aquele peso disso, nossa, se eu tô tentando ganhar o cara para Jesus, se eu escorregar aqui, se eu desanimar aqui, se eu demonstrar qualquer coisa, o cara vai sair, mas vai sair rapidinho. Eu tenho que manter o negócio aqui a pose. E aí eu tinha aquele fardo, né? Mas um dia, nesse decorrer todo, ele chegou pra mim e ele disse assim, meu bem, você não precisa ser forte o tempo todo. Aí ele disse, eu sei que você chora no banheiro. E ele foi falando detalhes que eu achava que só Deus sabia. Eu sei que você faz isso, eu sei que você faz aquilo. Eu sei que você tá desesperado, eu sei que você tá frágil, eu sei que você não tá crendo. Mas não vai pela sua fé, não. Vai pela da Júlia. Olha. E falando na Júlia, né? Nós estamos. O nosso tempo já acabou, mas eu não posso deixar de perguntar. Né, como é que a Júlia tá hoje? Hoje a Júlia tá super bem, graças a Deus. Pregando, cantando, viajando pelo mundo, fazendo a obra de Deus, com a mesma alegria que ela sempre teve. Deus cumpriu o que prometeu. Deus cumpriu. Então, isso, assim, é uma das coisas que alegra o coração, porque, às vezes, eu já fui falar sobre isso, né, em alguns lugares, e aí vinha aquela emoção, aí, às vezes, as pessoas falavam assim, nossa, coitada, né, que sofrimento, mas eu não chorava de tristeza, eu chorava por ver o quanto eu cresci nessa fase da minha vida, né, então, assim, hoje eu até costumo dizer assim, que eu sou um pouco fria, no quesito de emoções, porque o mundo tá desabando e eu tô assim, não, tá tudo tranquilo. Mas isso não é frio, não, isso é ponto, isso é equilíbrio. Eu também sou assim. Né? Porque a dor, o sofrimento, ela faz isso com a gente. Ela traz uma maturidade, essa é a palavra, né? Maturidade. tão grande pra gente, que às vezes quem ainda não chegou nesse nível, né, não consegue entender. Aí ele fala assim, nossa, fulano é frio, fulano é estranho. Eu já ouvi isso, né? Fulano ficou frio, ficou estranho por causa disso, por causa daquilo outro, começa a rotular, né? Rotular você por causa do que você já passou. Mas eu sou uma mulher de superações. E a cada nível de dor, de sofrimento, eu descobri que eu fui crescendo. Então, essa é a minha maior alegria. Porque eu não cresci sozinha. A minha casa cresceu junto com a gente. Foi todo mundo no mesmo patamar, nessa escada subindo. Então, é algo que me alegra. Eu não falo com dor, não falo com tristeza, né? Porque a gente cresceu bastante nesse patamar. Em todas as áreas. Por isso eu digo que essa questão que a gente começou, né, na conversa no início, sobre a religião, né? Sobre o problema da pandemia. E N coisas, situações que as pessoas às vezes culpam do relacionamento ter acabado, ou ter se distanciado, ou ter esfriado, é uma grande mentira. Não, mentira. O que faz destruir um casamento, o que faz destruir uma família, é ter alguém ali que não está tão compromissado como deveria. É o jugo e desigual. negligenciar. É isso aí. Gente, eu ficaria aqui até amanhã conversando com ela aqui. Vou trazer ela de volta, viu? Nós vamos marcar pra você voltar. Ainda tem mais duas coisas, dois tópicos que é pra gente ter entrado. Vou deixar você aguardando, né? Porque a gente tem que obedecer um tempo que entra um programa logo depois, né? Mas, pastora, deixa suas considerações finais aí, manda abraço para quem você quiser, se você quiser deixar telefone ou rede social, enfim. Sua câmera é essa aqui, fica à vontade. Quero agradecer a todo mundo, né, que está aí no alcance de nossa voz. Privilégio, alegria. Olha aí o que Deus faz, né? Hoje Deus dando esse privilégio, essa alegria de nós estar aqui, né? Falando, né, sobre as coisas que nós vivenciamos no dia a dia. E é isso aí, crente é isso aí. Vive as mesmas coisas, as mesmas dificuldades que todo mundo que está sobre a terra vive. Então, quero deixar para você uma palavra de não queira ser forte além daquilo que você consegue. Diga sim, eu estou sofrendo, não estou suportando, eu não estou aguentando. Bota para fora, não guarde para você. Não sofra sozinho, caladinho no canto, escondidinho. Bote para fora, porque sempre vai ter alguém disposto a estender a mão para você. E no quesito fé, não se preocupe se você não tem a fé, porque tem sempre alguém que vai ter fé no meio desse caos e vai fazer a diferença. Outro nível... Sempre lembre disso, você vai passar de nível, vai subir. Então, quero agradecer a todos, beijo no coração de todos vocês. E sim,
a gente volta, né? Com certeza. Sempre com muita alegria. Beijo para todos vocês. Não vou mandar em particular, porque senão depois dá briga, né? É muita gente. Cheiro para vocês. Gente, é isso aí, né? Só pegando um gancho do que a pastora falou sobre assumir os seus BOs, porque lembre-se de uma coisa: Deus, ninguém nasce crente, nasce gente. Tá? Então, assim, Deus, quando ele olha pra você, ele procura a gente, essa pessoa que tá lá, né? O carro que você ocupa é um acessório, viu? A fé, o cargo, a religião, isso é um acessório. Seja gente. Se tá triste, fala que tá triste. Se tá doente, respeite o seu momento, né? Você que tem acompanhado aí os últimos podcasts que eu gravei com o Charles, uma das coisas que eu mais falei, a pior besteira que eu fiz foi ter atropelado momentos achando que ia passar. Não passou. Viu? A fatura ela chega e tem mais. Ninguém paga pra você e não parcela também. Não, se vire. Paga à vista, tá? Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastora. Deus abençoe. Eu que agradeço, é um prazer. Tá bom? E, gente, é isso aí. A gente fica por aqui. Até a próxima semana. Lembre-se, seja bom e honesto e trabalhador. Porque fazendo assim você pode até não mudar o mundo. Mas com certeza vai ser um bandido a menos. Ah, vai. Deus abençoe e frutifique. Porque já deu certo. TV Nova Catedral Digital. Comunicando com você.